E aí, gente, nesse vídeo aqui nós vamos comparar as ideias de Marx com o filme Vida de Inseto da Pixar. Logo no começo do filme, a primeira cena apresenta como funciona a dinâmica de trabalho na sociedade das formigas. E enquanto elas estão trabalhando, uma folha cai em cima da fila em que elas seguiam, o que faz as formigas entrarem em pânico, sem saber o que fazer. Isso é um exemplo perfeito do conceito de alienação do trabalho, como Marx explicou. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que isso se encaixa como alienação? Bom, eu tô aqui para explicar, né, gente? Assim como os trabalhadores no capitalismo, cada formiga só faz uma única e simplificada tarefa. Elas não entendem o trabalho como um todo. Elas só sabem que tem que seguir a formiga da frente, ou seja, há uma separação da formiga com o seu trabalho. Aí, quando algo inesperado acontece, como a folha caindo, a formiga trava, porque ela não sabe o que fazer fora dessa rotina que já conhece. Então, tipo, como a formiga só tem que seguir a formiga da frente, se alguma coisa acontecer com a formiga da frente, ela não sabe mais o que fazer. Isso é exatamente o que Marx chama de alienação do trabalho. No capitalismo, os trabalhadores fazem tarefas repetitivas e não têm controle sobre o processo inteiro. Eles ficam alienados, ou seja, separados, tanto do produto final quanto da maneira como o trabalho é feito. E a gente vê que as formigas estão ali trabalhando duro para juntar comida, mas essa comida não é para elas, é para os gafanhotos, que são como a classe dominante no capitalismo. Essa relação entre as formigas e os gafanhotos é o que Marx chama de mais-valia, já que as formigas usam sua força de trabalho para conseguir a comida, que no fim não serão para elas. No mundo em que a gente vive, os trabalhadores seriam pagos com um salário, o que no caso do filme não acontece porque é um desenho, né, gente? E então é isso. Me perdi! Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Agora falando de ideologia no filme, sabemos que o número de formigas é muito maior do que o dos gafanhotos. Então por que elas não pensam num jeito de se livrar dessa exploração? Isso acontece por causa da ideologia. Para as formigas, essa dinâmica de exploração é normal e imutável. E eu nem preciso de um telescópio para ver isso. Está bem, escute. A princesa não pode perder tempo. Quer mesmo nos ajudar? Então largue isso aí, volte para a fila e colhe os grãos como uma formiga. É, como uma formiga. Por favor, Flick, rápido. Desculpe, eu só queria ajudar. Ceifadora. Ora, fazemos a colheita assim desde que eu era uma larvinha. Nessa cena, vemos o protagonista do filme demonstrando uma forma de coletar as sementes mais rápido, utilizando uma ferramenta que ele mesmo inventou. Entretanto, percebemos que mesmo com essa inovação, elas não aceitam que ocorra nenhum tipo de mudança no modo de trabalho. A ideologia dominante as faz acreditar que sua função é apenas trabalhar para os gafanhotos, e nem sequer pensam que elas têm um poder para reverter essa situação. Mas tem aquela formiga que respondeu pra mim. É, mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. É, chefão. Elas são pequenas. Pequenas. Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. Que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza! Nessa cena, percebemos que os próprios gafanhotos, que são de fato a classe dominante, sabem que estão em menor número e utilizam a opressão como forma de controle sobre as formigas. Mas como a ideologia é passada para a classe trabalhadora? Oi, pessoal. Então, agora eu vou falar um pouco sobre essa questão que é bem importante. Segundo Marx, uma das formas mais poderosas de manter o sistema de exploração é por meio da educação e de instituições que acabam por moldar a forma como pensamos. E é assim que essa ideologia da classe dominante
é passada para a classe trabalhadora. A ideologia dominante, ou seja, as ideias que os gafanhotos usam para manter as formigas trabalhando para elas, não é só imposta pela força. Elas são ensinadas desde pequenas, quando ainda são larvas, a aceitar essa relação como natural e inevitável. É como se elas fossem educadas para acreditar que seu único propósito é coletar comida para os gafanhotos. Ceifadora! Ora, fazemos a colheita assim desde que eu era uma larvinha! Para Max, como já dito, a educação serve como uma ferramenta para manter a ideologia da classe dominante rolando. As escolas, tradições e até mesmo a cultura em geral não são neutras a isso. Elas têm um papel bem claro: ensinar os trabalhadores a aceitar sua posição na sociedade. Como se fosse super normal, né? Trabalhar à beça e ser explorado. É aqui que entra o que a gente chama de ponto de vista analítico. Max analisa como funciona o sistema e, assim, mostra que essa educação faz as pessoas acreditarem que o mundo sempre foi assim e que não tem como nem o que mudar. Bom, isso se enquadra perfeitamente na dinâmica das formigas do início do filme, em que mostra que elas são exploradas pelos gafanhotos. Bom, para completar, vale ressaltar que Marx não tem só esse ponto de vista analítico. Ele também tem o normativo, que parte do princípio da crítica, onde não se diz que é assim e ponto final. Ele afirma que não deveria ser assim. O objetivo da educação é mostrar que ela deveria ser uma ferramenta de emancipação e não de dominação. Então, quando a gente pensa na educação sob o ponto de vista marxista, não é só entender como o sistema funciona, mas também como a gente pode mudá-lo para libertar as pessoas da exploração. No filme, é isso que acontece no final. Depois que as formigas se revoltam, elas passam a ter consciência de que não precisam ser exploradas pelos gafanhotos assim. E dessa forma, elas utilizam sua mão de obra como mecanismo de emancipação e valorização da força do trabalho. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e que ele possa ter ajudado vocês a entenderem os conceitos que falamos aqui. E para montar esse conteúdo, a gente usou 2 vídeos do YouTube, um do canal Quadro e Branco e outro do Sociologia Animada. Além do próprio filme Vida de Inseto, né? Quem quiser dar uma olhada depois, tá aí na tela. Valeu, gente!